Quem é tu na fila do pão? Ou na fila do banheiro? Há boatos de que nós mulheres somos especialistas em fazer amizade na fila do banheiro. Seria porque é um lugar e um momento em que a gente se solidariza com a outra por conta da espera, que basicamente é a mesma para todas? Aliás, quem é tu em uma fila? A pessoa que fica com a cabeça e olhos focados no celular, evitando trocar olhares ou qualquer tipo de interação? Ou aquela pessoa que fica cuidando da vida das pessoas ao redor, que consegue interagir educada e despretensiosamente com quem tá por perto? Com quem também tá na mesma espera que tu. Conseguiu te imaginar em alguma dessas situações? Ou já passou por algo assim? Se identificou ou não? Independente da tua resposta, vem comigo, porque hoje vamos falar sobre comunicação despretensiosa. Meu nome é Darciane Moreira, sou fotógrafa e faço tudo nesse podcast, o Foco Além da Foto. Quem me conhece sabe que me comunicar não é um problema. Fazer amizade também não. E foi numa fila para receber um autógrafo e conhecer a melhor voz e risada dessa podosfera. Claro que isso, na minha opinião, a autora do best-seller Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, Marcela Cerebelli, que eu conheci a convidada de hoje para esse episódio. Ela, que é formada em publicidade e propaganda, tem seu trabalho acadêmico centralizado principalmente nas temáticas de controle do corpo, experiência estética e comunicação, justamente o tema que permeia essa segunda temporada do podcast Foco Além da Foto. Atualmente também é mestrando em Ciências da Comunicação com concentração na área de processos midiáticos, tendo como linha de pesquisa linguagem e práticas jornalísticas, além de outros tantos envolvimentos e participações ativas no meio acadêmico. Ela também é mãe da Amora, uma beagle muito charmosa, daquelas que derretem o coração da gente. E como boa sagitariana que é, na sua bio do Instagram diz o seguinte: vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, eu deixo e recebo um tanto. Ela é a Vitória Guacelli dos Santos, a Vi. Seja bem-vindo, Vi. Tudo bem contigo? Como tu tá te sentindo? Obrigada, Darcy. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Tô me sentindo ótimo em estar aqui participando desse momento tão especial contigo. Que bom, fico muito feliz que tu tenha topado. Então, a gente conta como a gente se conheceu, além do livro, claro que obviamente já vai ser uma dica do episódio de hoje. Leiam Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. O que mais te faz sair de casa, Vi, e encarar uma fila daquelas, que durou horas, né? Mas a gente ainda pegou o início dela, e ainda assim a gente ficou uma hora, eu acho, na fila, né? Pra pegar o autógrafo e conhecer a Marcela, e pessoa da qual eu acredito que a gente possa dizer que é discípula, né? Sim, discípula da Marcela. São tantas coisas, são tantos permeares, assim, que a Marcela suscita nas ouvintes, que eu acho que, enquanto comunicadora, isso me aguça mais, porque ela reflete muito de como eu me vejo enquanto comunicadora, enquanto mulher branca também. Ela acaba sendo um espelho que ressoa nas minhas particularidades, né, nas minhas subjetividades. E acho que ir até a Marcela, receber esse autógrafo, simbolizava várias coisas pra mim, assim. Quando eu pensei em ir até lá, eu fiquei assim, eu gostaria de convidar alguma amiga pra ir comigo. E naquele momento eu me dei conta que as informações que eu tava recebendo, embora já tenha se popularizado muito, né, o conteúdo dela e o tipo de conteúdo que ela propaga, eu me senti muito privilegiada de ouvir ele. Eu me senti muito à parte de estar pensando e refletindo sobre essas temáticas. Então isso me aguçou ainda mais. Coisas que eu já vinha pensando, que também daí suscitaram um projeto determinado, né? Imagino que a gente vai falar sobre ele. Sim. Mas eu acho que reivindicar esse autógrafo é quase que um ato político, assim, pra mim, sabe? É como dizer que tem uma parte do livro dela que, se eu não me engano, ali no início, que diz se sou é porque somos, né? E eu, a partir dessa frase, eu passei a pensar que se estou aqui é porque estamos.
Né? Comecei a refletir esse verbo ser que ela usa pro verbo estar, porque se ela está aqui também possibilita que a gente esteja aqui, então essa conversa, né, por exemplo. Exato, claro. Aliás, a gente se conheceu por conta disso, né? Sim. Foi justamente... Literalmente, né? Foi a busca por esse autógrafo que nos levou lá. Assim como centenas de outras pessoas que estavam lá, e eu podia ter ficado na fila com outra pessoa lá, e não, a gente tava uma do lado da outra ali, e foi o que levou a gente a se conhecer, né? Teve isso, né? E, enfim, nesse momento, que a gente teve bastante tempo na fila, a gente falou sobre vários assuntos, a gente descobriu amigos conhecidos em comum, inclusive, e foi isso. Mas quando eu tava organizando, então, a estrutura dessa segunda temporada, revendo as ideias que eu já tinha para alguns episódios e tendo insight para outros, eu cheguei nessa questão sobre conversas despretensiosas. Como eu cheguei nessa questão, eu não lembro, mas eu sei que foi quase imediato pensar no tema e pensar em ti já. Porque a primeira pergunta que eu me fiz é quando é que foi que eu tive uma conversa despretensiosa? E aí, isso foi logo depois daquilo, e aí eu lembrei de ti, e aí eu pensei, pra onde e pra quem essas conversas despretensiosas levam a gente, né? E aí foi por isso que eu te fiz o convite, tu topou na hora, e aqui estamos nós. Então, Vi, eu te pergunto o seguinte, se ter conversas despretensiosas é algo comum pra ti, algo rotineiro na tua vida? Sim. Eu acho que isso faz parte de quem eu sou, assim, né? Eu acho que eu sempre digo que eu me identifico muito com o signo de Escorpião, porque ele aparece muito no mapa astral, mas o meu sol é Sagitário. E eu tenho uma certa mania, assim, de andar por aí imaginando histórias. Então, é um mecanismo meu. Eu, às vezes, passo por pessoas na rua e eu imagino quem elas sejam, o que elas fazem, quem elas são, como elas vivem. Eu tenho esse mecanismo imaginativo, assim, que, não sei, é meu, assim, desde criança. Eu faço isso, assim, de criar histórias, de fantasiar coisas. E eu acho que isso entra, assim, muito em como, quando eu conheço alguém, isso me desperta uma curiosidade, assim, quase que espontânea de querer saber quem é essa pessoa, por que ela tá ali, quem é ela. Então, eu gosto muito desse tipo de troca e ela acaba sendo, assim, algo muito, muito enriquecedor quando tu encontra alguém que tem esse mecanismo espontâneo de agir e de viver, porque às vezes é difícil tu... Embora eu seja, assim, uma pessoa mais tímida, eu sou, assim, mais assim, envergonhada pra abordar alguém, assim, pra iniciar um assunto. É muito difícil tu ter troca, mesmo com pessoas que tu já tem convívio, que não se permitem se expor, se permear, sabe? E isso é uma coisa que é muito natural pra mim, assim, é muito natural pra mim falar sobre coisas que eu sinto, falar sobre a minha vida. Às vezes chego assim, conto a minha vida inteira pra pessoa, depois chego em casa e penso, por que eu falei tudo isso? Por que eu contei tudo isso? Por que eu falei? Não precisava. Eu vou, assim, às vezes, num nível de exposição que às vezes não é necessário até, né? Mas é de mim, assim, eu não tenho problema em falar da minha vida, de quem eu sou, das minhas dificuldades. Eu só falo, assim, só existo, sabe? Diante disso, então, eu vou te fazer o seguinte, eu já te apresentei basicamente acadêmica e profissionalmente aqui, e o nome desse podcast é Foco Além da Foto, pra tratar, assim, sobre fotografia, mas pra assuntos além dela, pra gente ir além do óbvio aqui. E então, diante do que tu falou agora, eu quero saber quem é a Vitória para além do óbvio. Sabe que essa é sempre uma pergunta difícil, né? Porque a gente sabe falar sobre tantas coisas, mas não sabe falar sobre si, né? Eu tenho essa dificuldade. Que, inclusive, é uma coisa que a gente vai falar de um grupo daqui a pouco, tá? É desse projeto que a Vi já deu uma pincelada ali no início, que foi que uma das coisas que as gurias, uma das meninas propôs lá, que era que a gente se apresentasse não pelas coisas profissionais que a gente faz, né? Mas, tipo, como a gente se vê, né? Sim. E aí, agora tu tava falando dessa questão ali, tipo, por que eu falei tanto? Eu ri porque eu lembrei da tua descrição, de como tu se apresentou lá. Mas, por favor, quem é a Vitória para além do óbvio? Bom, eu acho que eu sou várias pessoas.
porque dentro de mim existem pessoas que eu fui e que eu já não sou mais. Pessoas que... A pessoa que eu sou e a pessoa que eu imagino que eu posso ser. Eu acho que tem esse mecanismo também, assim, de grande expectativa, assim, sobre coisas que eu quero, coisas que eu me proponho a fazer. E que às vezes eu fico, assim, no imaginativo também, sabe? Na parte do imaginário. E eu acho que é sempre pra mim um pouco difícil falar sobre mim sem falar sobre esse passado, assim, sabe? Eu acho que, além do óbvio, eu me tornei uma pessoa muito complexa, assim. Amadureci muito cedo, porque eu passei por algumas... Não sei se eu posso chamar de tragédias, assim, mas de situações bem intensas, sabe? Bem difíceis na minha adolescência. Eu perdi a minha mãe. E acho que esse acontecimento, ele modificou tudo pra mim. Então eu acho que pensar em mim, além do óbvio, é pensar nessas marcas históricas, assim, que vem me mudando a cada passar de tempo, assim. Eu acho que acabei me tornando uma pessoa muito resiliente, assim, nessas complexidades. Então, acho que além do óbvio, eu teria que, com essa identidade, assim, bem honesta que eu carrego, eu acho que eu teria que suscitar coisas que eu passei, coisas que eu passo, pra poder descrever de uma forma coerente essa pessoa que sou eu ao mesmo tempo, sabe? Que a gente acaba criando esse mecanismo duplo, assim, de se ver e de ser, sabe? Sim. E tudo bem hoje tu ser uma pessoa e amanhã tu ser outra, né? Se tiver coerente pra ti. E essa tua fala me fez lembrar de de uma das frases, das tantas frases que eu grifei no livro da Marcela, que na verdade eu grifo os livros e eu tenho pegado por prática fazer um arquivo dessas frases e tal, pra reler rapidamente, buscar alguma informação, pra não precisar ler todo o livro de novo, às vezes, dependendo do livro, né? Sim. E eu tô com o arquivo, óbvio que eu deixei a cola aqui do lado, né? Mas por acaso eu vou deixar esse arquivo aqui do lado aberto, se eu quiser buscar alguma coisa. E agora tu falou isso, e eu lembrei dessa frase que a Marcela coloca quase pro fim do livro, que é: se nos permitirmos ficar atentas, despedidos podem ser menos sobre o luto do fim e mais uma celebração pelas tantas possibilidades da vida. E é isso que tu acabou de falar. Sim, eu acho que sim. Eu acho que essa característica minha de ser aberta e de ser honesta com os processos, eu acho que vai de encontro com essa frase, assim, eu passei a pensar que as escolhas e os atravessamentos da vida, eles são muito permeados por perspectiva. Por qual perspectiva que tu olha eles e como tu quer definir eles, né? É o teu olhar que demarca essas situações, né? É como tu vai lembrar delas, é como tu vai pensar sobre elas. Então eu passei a olhar, acho que com essa perspectiva. Acho que essa é a minha perspectiva. É todas as possibilidades que se abrem com essa vitória que foi, com essa vitória que é e com essa vitória que eu desejo ser, sabe? Esse caminho constante, que eu acho que é uma coisa, assim, bem sagitariana, assim, de querer estar em constante movimento, em constante transformação. É uma necessidade, né? Isso. E Vi, aproveitando, né, voltando um pouquinho naquilo que tá escrito lá na tua bio do Instagram, que eu li aqui na tua apresentação, me chamou muito a atenção aquela tua descrição, porque pra mim faz muito sentido. O que eu quero dizer? Por que eu me identifiquei com isso, tá? Eu acho que tem muito a ver com algo que eu falo muito, às vezes, tipo um dos lemas da minha vida, não é nem um mantra, é um dos lemas, e que eu acho que justifica também, mais uma vez, o motivo de tu estar aqui hoje, porque isso é muito fácil de a gente aplicar a lugares, mas eu acredito que também se aplica muito às pessoas, que é de quando a gente sempre deixa um pouco de nós e leva algo com a gente, seja de um lugar ou de alguém. Então eu acho que é justamente quando a gente se permite essa troca, né? E
despretensiosamente foi exatamente o que a gente fez, né? E eu acho que foi, e aí quando eu li a tua bio, me veio justamente esse lema, assim, e eu disse, cara, é isso. A vida é isso, é a gente deixar um pouco da gente e levar um pouco do outro. Sim, esse trecho que eu coloco ali é daquela música Mistério dos Planetas, dos Novos Baianos. Uhum. E é uma música que eu gosto muito por ter esse viés, assim, de quase que uma perspectiva fluida sobre a vida, sabe? Que eu acho que em muitos momentos a gente vive com esse olhar no passado. Quando eu falo dessa Vitória do passado, eu não falo dela como alguém que eu mantenho o meu olhar, mas como alguém que faz parte de mim, mas eu vivo no presente. Então eu acho que é onde tu coloca o teu olhar atento, sabe? Essas possibilidades que surgem dessa vida presente, desse momento vivido. E acho que é por isso que essa música ela é tão importante pra mim, sabe? Eu acho que ela ressoa assim, muito com essas crenças que eu acabei aderindo com as minhas experiências, sabe? Sim. Faz muito sentido. Eu tenho essa música em uma das minhas playlists. Ela é muito bonita. Uhum. Bom, quem ouviu a primeira temporada desse podcast aqui sabe que, sei lá, acho que no teaser de apresentação dele, ou no primeiro episódio, com certeza, eu já falo sobre signos e astrologia, é sempre pincelada aqui nesse podcast. E eu sei que tu é sagitariana, com ascendente em Gêmeos, Lua e Vênus em Escorpião. Mas só por curiosidade, eu preciso te perguntar, tu tem planetas em Câncer, em Libra, alguma coisa assim? Não sei que eu lembre. Acho que porque não. Lá... Ah, tá. Não, só foi curiosidade. Porque eu achei o máximo que tem na tua apresentação lá, e tu basicamente falou isso aqui antes, que tu colocou, tu te descreveu como uma típica antissocial extrovertida. Tu faz piada de tudo, mas tu odeia ficar fora de casa por muito tempo. Que é uma das características dos cancerianos, né? Eles gostam de voltar pra casa, assim, pra casca, pra ficar no casulo deles, assim. E aí eu disse, eu vou só por curiosidade perguntar pra Vi se ela tem algumas coisas em Câncer. Eu acho que isso é meio da parte ali escorpião, de manter as relações assim, meio... tipo, as minhas relações, elas são... Eu tenho muita facilidade em ter relações fluídas, mas eu tenho muita dificuldade de ter relações mais intimistas, sabe? Uhum, sim, claro. De estabelecer relações, assim, de muita proximidade. São aquelas amigas, assim, da vida inteira, que eu chego e falo assim, aconteceu uma merda, sabe? Tipo aquela coisa, assim, que tu tem total liberdade pra falar. Eu acho que entra meio nesse caráter, assim, de ter pouca carisma pra muito tempo, sabe? Bateria social é limitada. Faz sentido, tá certo. E tu já contou aqui que tu é curiosa, eu também sou, e eu fiquei aí me veio essa questão na cabeça, será que essa curiosidade que a gente tem, então essa sede de aprender, que faz com, porque eu sei que tu estuda muito também, que faz com que a gente tenha essa facilidade não só pra se comunicar, mas para encarar conversas difíceis ou ter essas conversas despretensiosas, ou mesmo não escalar diante de algo que indigna a gente. Difícil. Eu adoro conversas densas, né? Eu adoro conversas em profundidade, é uma coisa muito, assim, muito característica minha. E isso às vezes, até te comentei antes, isso às vezes assusta as pessoas, porque eu tô falando assim com uma tranquilidade sobre, sei lá, uma coisa super particular da minha vida, assim, que falar, por exemplo, sobre morte, né? Uma coisa super difícil para as pessoas. Mesmo quando elas não passaram por isso, o tema em si é um tema sensível, né? É um tema que confronta a realidade das pessoas. Então, falar sobre sexo, por exemplo, falar sobre ser mulher, é muito difícil, assim, para as pessoas em geral, assim, elas têm muita resistência em entrar nesses assuntos, e eu adoro entrar nesses assuntos em profundidade. Eu fico
muito tempo refletindo sobre as coisas. Eu sou aquela pessoa que a gente tem uma conversa, ou às vezes, dependendo, posso ter uma discussão com alguém, e eu fico ali dias pensando naquilo, chego na pessoa depois de 2 dias e falo, olha, eu tava pensando ainda sobre aquilo, e eu acho isso, sabe? Eu fico ruminando, sabe? Tu volta, tu não deixa sem finalização, sim. Eu fico ruminando os assuntos, assim, muito tempo, e eu acho que acaba entrando muito nesse caráter reflexivo. Claro, eu acho que um mecanismo, um gatilho que ajuda isso é ter feito terapia há muitos anos, né? Então eu tenho como, virou um hábito normal pra mim ficar refletindo sobre as coisas, porque a terapia acaba gerando esse hábito na gente, pra gente poder saber por que a gente tá se sentindo de determinada forma. E eu acho que tem essa relação com a curiosidade, de querer saber mais e mais e mais sempre. Eu fico assim, meio que nem aquelas crianças, assim, em idades iniciais que ficam por quê? Eu fico, o meu pensamento, ele colapsa às vezes nesse rito, assim, constante de, tá, mas por que as coisas são assim? Por que eu tenho que aceitar as coisas assim? É difícil. E eu acho que isso é uma... Não sei se daí, em que parte poderia explicar isso do meu mapa astral, mas eu sempre fui uma pessoa inconformada. Sempre fui uma pessoa inconformada de não aceitar as coisas como... E isso até, às vezes, me gerou algumas dificuldades, como ter pessoas muito próximas, pessoas familiares, e elas terem pra me oferecer algo até um limite, e eu ficar assim, mas por que essa pessoa é assim? Por que ela não entende, assim como eu, que isso é errado? Que isso não pode ser assim. Então eu acho que tem essa característica, e eu acho que daí eu tenho uma frase que eu costumo ouvir muito, mas ela é bem característica do Pequeno Príncipe, aquele livro super clássico, todo mundo conhece, que diz assim, é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Então eu comecei a usar essa frase assim, meio como um mantra, não sobre os outros, mas sobre mim, sabe? Porque de alguma forma, quando a gente não consegue entender que isso é sobre a gente acaba de alguma forma gerando uma violência, no sentido assim mais literal da palavra, e sendo agressivo com o outro, porque ele não consegue avançar. Mesmo que tu diga, ou que tu tente provar que o que tu tá pensando tem fundo de verdade, tu acaba sendo agressivo em querer provar isso pra pessoa. Então acho que eu comecei a amenizar isso também, assim, de parar e pensar, não, é até aqui que essa pessoa pode ir. Se eu forçar, ou se eu querer ficar nessa inconformidade, nessa função, assim, eu vou machucar essa pessoa, sabe? Eu também tenho esse limite que também vem dessa curiosidade, desse incômodo, e tem locais pra aplicar isso, né? Então eu encontro alguns locais que eu acho que não é justo com quem é ativista de verdade eu sequestrar o termo, mas em alguns momentos eu faço algumas ações que são de ativismo, então é o tipo de lugar que a gente consegue buscar esse tipo de resposta, sabe? Sem Sim. agredir, sem criar essa tensão sobre o outro, sabe? Sim. Eu sempre... Isso também chega a ser um mantra pra mim, tipo, de que eu posso controlar o que eu vou fazer, o que eu falo, mas eu não posso controlar como o outro vai reagir. Sim. Isso daí já não tá mais ao meu alcance, né? Mas faz total sentido isso que tu tá colocando. Vi, vamos falar sobre o grupo? Eu achei, de novo, lindo o vídeo que tu gravou e mandou lá, se apresentando novamente para quem não te conhecia, a pessoa, né? Só conhecia ali o que tu escrevia ou o que tu falava, mas não a pessoa em si. Até porque eu vi que tem mulheres de outros estados também ali, né? Sim. E, enfim, eu queria que tu... E aí, hoje, ouvindo o vídeo, me chamou muita atenção porque a ideia que te levou a criar o grupo não é muito diferente da ideia que me levou a criar esse podcast. Então eu queria que tu contasse como nasceu, explicasse melhor aqui como nasceu essa ideia de criar ele. Eu criei esse grupo que se chama Newsletter Compartilhada, que ele funciona no WhatsApp.
Ele é um grupo pequeno ainda, né? Tem em torno de 30 mulheres, é um grupo para mulheres, de mulheres para mulheres. E eu acho que isso tem essa faísca no que eu te disse inicialmente, quando eu me vi muito privilegiada de informação e pessoas próximas de mim não tendo esse acesso, né? Foi algo que eu percebi quando eu comecei quando eu fui até a Marcela, quando eu comecei a consumir o conteúdo da Óbvios, mas consumindo os outros tipos de conteúdo, como o feminismo, como a Bell Hooks, como, enfim, uma dimensão de tantas mulheres incríveis que hoje a gente tem esse acesso tão vasto, né? E aí, quando eu comecei a fazer o mestrado, isso foi me aguçando ainda mais, porque o mestrado é de estrito senso, né? Quando a gente vai para um lado acadêmico, ele tem, assim, uma margem de conhecimento e um atravessamento de informação muito intenso. É uma transformação pessoal, não só acadêmica. Tu não sai com uma bagagem de conhecimento científico. Tu sai com uma bagagem que te transforma como ser humano, como tu vê o mundo, sabe? É como ter uma nova lente sobre os teus olhos. Tu passa a enxergar as coisas diferente mesmo. E com esse acesso, e conforme os conteúdos iam chegando até mim, eu comecei a perceber que, não só perceber, mas sentir uma necessidade de democratizar isso. É claro que tem várias pessoas que eu conheço e que estão nas redes sociais que fazem isso como um trabalho de ativismo, pessoas que trabalham com a pauta LGBTQIAP+, diferente das pautas que eu venho propondo sobre mulher dentro de conceitos sociais, né? E aí, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu também comecei, como eu ganhei uma bolsa e ela pedia dedicação exclusiva, eu passei a passar muito tempo em casa. E isso foi me afastando das pessoas, me afastando das minhas amigas. E, como eu te disse, as minhas amigas mais próximas é um círculo bem limitado, então chega nessa fase, assim, 20 para 30 anos, tá todo mundo tentando na luta mesmo, né? Trabalhando, estudando, ou então algumas já têm família, filho. É uma fase muito intensa, né? Então tu não tem a mesma disponibilidade de estar conversando com uma amiga como quando tu tá na faixa ali do início dos 20 anos, né? Que a gente fica ali e tem aquela disponibilidade maior para conversar, para estar perto. E aí eu comecei a sentir também isso, assim, de me sentir muito isolada. E eu queria muito que as pessoas, as minhas amigas, as mulheres que eu não conhecia, mas podiam estar próximas de pessoas que eu conhecia, pudessem pelo menos ter a oportunidade de refletir sobre esses assuntos, sabe? Eu acho que um exemplo, assim, que eu posso te trazer, que eu até falo no livro, por exemplo, o livro sobre o amor da Bell Hooks. Uhum. Não é nada comum a gente, enquanto mulher, ter uma ou mais amiga que passou por um relacionamento abusivo. E eu tenho mais de uma. E aí, quando eu, por exemplo, conheci essa autora, conheci esse livro, uma das primeiras coisas que eu pensei foi como teria sido as minhas relações se eu tivesse lido esse livro antes. Como teriam sido as relações das minhas amigas se elas tivessem lido esse livro antes. Será que elas talvez poderiam até, de uma forma assim muito prepotente minha de pensar, de achar que eu vou salvar alguém, né? Mas será que talvez ela poderia não ter passado por essa violência se ela entendesse sobre esses conceitos, sobre onde ela tá dentro dessa violência, o que é o amor, como receber esse sentimento, como exigir querer trocar esse sentimento com o outro. Então, eu acho que isso pra mim é muito... Eu tenho, assim, essa questão, assim, de, às vezes, olhar as coisas com muita responsabilidade, sabe? De achar, assim... Eu acho que a gente deveria ter mais responsabilidade afetiva com as outras pessoas, sabe? E eu me sinto muito responsável pelas coisas que
que chegam até mim. Eu acho que isso faz parte dessa bagagem amadurecida que eu acabei tendo. Mas eu sinto essa necessidade das pessoas se responsabilizar pelas coisas, sabe? Sim. Não de impor, mas delas pelo menos terem a oportunidade de pensar sobre como elas afetam o outro e como elas são afetadas, sabe? Acho que isso pra mim foi um divisor de águas. E aí o grupo entra com esse... É um grupo pequeno, né? Como te disse. É um grupo que tá sendo quase que gestado, assim, né? Então a ideia dele era acessibilizar essas coisas que têm me permeado. E, claro, todas são convidadas a partilhar coisas que queiram, coisas que pensam, né? Sim. Então é algo bem nível, um ambiente de troca mesmo. Não, e é muito legal, porque a energia de todo mundo ali, né, no início, assim, e aí cada vez que alguém vem e propõe alguma coisa, todo mundo acaba entrando, mais cedo ou mais tarde, mesmo mais tarde. Tipo, ficou um tempo sem ver ali, volta, recapitula todo o grupo e vai acaba participando de tudo que tá ali, ou comentando, né. E justamente, Vi, se alguém quiser fazer parte do grupo, como faz? É possível? Claro, é possível. É um grupo de WhatsApp, então a gente compartilha o link, né? Eu divulguei nas minhas redes sociais, mas eu não sou nenhuma influencer digital, né? Então não é um alcance, assim, né? Mas se te mandar mensagem vai ser respondido logo, né? Com certeza. É super livre para qualquer mulher que queira participar. Se vendo e se entendendo, se identificando como mulher, pode participar. Isso. Bom, a gente já falou aqui de Aurora, né? Obviamente, eu já vou deixar a dica aqui para todos lerem esse livro e ouvirem o Bom Dia Óbvios, que é o podcast que a Marcela faz, né? Há 4 anos aí. E botem fé na dica dessas 2 discípulas aqui. Mas eu quero saber, Vi, se tu tem alguma dica de livro que eu sei que a gente ama, ou então algum filme, série, documentário, perfil... O que tu quiser dar de dica aqui, se tu quiser deixar alguma dica pro pessoal que vai ouvir esse episódio, agora é a hora. Bom, eu tenho livros favoritos de momentos. Conforme eu vou lendo, eu vou transformando um livro em favorito. E eu acho que um livro super importante pra gente que é mulher, entender um pouco do patriarcado, da heteronormatividade, é o livro Quando Deus Era Mulher, em que a Marilyn Stone vai reconstruindo as crenças que a gente tem sobre ídolos, sobre a religião, e para além da religião, a gente consegue ver essa bagagem do homem, do masculino, sobre como a gente se identifica ao longo da história, como a gente é transfigurada, né, ao longo da história. Então é um livro super importante para mim e acho que para redes sociais eu citaria a Lari Agostini, que faz conteúdo sobre saúde menstrual, que é algo que ela traz várias pautas que às vezes a gente não tem um conhecimento tão claro sobre como funciona cada ciclo, como a gente passa esses momentos. Então ela faz quase que um letramento sobre esse tipo de assunto que realmente é muito importante, né? Que a gente às vezes não tem essa conversa com pessoas da família, com cuidadores, com as mães. E pelo menos nas redes sociais a gente tem essa oportunidade de desmistificar esses assuntos, né? E um assunto que é natural desde sempre, importante, mas que pouquíssimo se fala, né? É um tabu, na verdade. E se esconde, né? Como se não existisse. Como se a menstruação não existisse. Exatamente. Como se fosse coisa de mulher, né? Bom, e por fim, Vi, pra ti que estuda sobre isso, que é comunicação pra ti. Comunicação, acho que de uma forma assim bem intrínseca, é a nossa possibilidade de existir. Não a comunicação só da fala, né? Só através da fala, mas as formas como a gente se expressa,
a forma como a gente consegue entrar em contato com o outro. Eu acho que isso define muito a nossa essência como ser humano, mas eu acho que rememorando a história que permeia o ser mulher, eu acho que se comunicar é quase um ato político, sabe? Eu acho que falar com outras mulheres, saber sobre como é a vivência de outras mulheres, entender quais são as suas histórias, as suas crenças, as crenças limitantes que foram impostas a elas. Eu acho que isso é libertador. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de receber informação, receber uma semente que a gente cultiva dentro da gente e que a gente pode dar uma fração dela para outra mulher. Eu acho que a comunicação se tornou isso para mim. Ela é quase que um objetivo de vida, assim, sabe? Saber como outras mulheres estão, como elas se relacionam, como são seus relacionamentos, sendo eles homoafetivos, heterossexuais, como elas existem dentro desses meios, como elas existem na sociedade, no ambiente de trabalho. E eu fico muito feliz, assim, realizada de existirem tantas mulheres levantando suas vozes e nos permitindo pensar isso, sabe? Dividindo com a gente o que a gente pode dividir com outras, fazendo esse movimento de resistência, assim, de somos mulheres, existimos, iremos nos comunicar e iremos passar por todas essas dificuldades, assim, de gênero, generificadas, assim, que hoje a gente tem, né? Sim, perfeito. Normalmente eu te convidaria pra tomar um café, como eu faço com todo mundo, mas eu vou te convidar pra gente tomar um sorvete, que eu sei que tu gosta e eu também. Comprar um sorvete e bater perna em alguma livraria. Perfeito. Tá combinado pra quando a gente se encontrar. Combinado. É isso, não tenho receio de se comunicar, de se expressar, mas também não tenho receio de se retirar quando a comunicação for falha ou impossível. Os opostos podem se atrair, mas os semelhantes se reconhecem, e isso é natural. E não é por acaso, como nada é. Para saber mais sobre esse podcast, sobre o meu trabalho como fotógrafa, sigam @Darciane Moreira Fotografia ou acessem www.darcianemoreirafotografia.com.br. O @Davi... Vitória Guazelli. Tá aí. Esse foi mais um episódio do podcast Foco Além da Foto. Até o próximo.